Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição doutrinária da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Capinzal. Hoje, excepcionalmente, estamos realizando apenas de forma virtual, tendo em vista que a gente está realizando algumas obras de melhoria na nossa casa espírita, para melhor atender aos participantes estudantes, aos evangelizandos. Então, a gente agradece a oportunidade de estar nas casas de vocês na noite de hoje. Queremos aproveitar e convidar as crianças, os adolescentes que queiram conhecer um pouco mais a doutrina espírita. Em breve vamos iniciar a evangelização infanto-juvenil novamente, nas próximas semanas. Para mais informações, vocês podem procurar os trabalhadores aqui da Casa Espírita. E ela ocorre sempre nas segundas-feiras, às 20 horas. Durante a palestra pública, os pais podem assistir a palestra pública e as crianças e adolescentes podem participar do estudo da evangelização. Temos também um grupo de estudo introdutório que inicia em breve, no próximo dia 13, que ocorrerá a partir das 18h40, também aqui na Casa Espírita, todas as segundas-feiras. E após você pode aproveitar e assistir a nossa palestra pública. Esse é um grupo de introdutório para você conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Então, como de costume, a gente vai fazer uma leitura de harmonização do nosso livro Vida Feliz, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. São considerados infortúnios as ocorrências naturais do processo da existência humana. Perda de pessoas queridas, acidentes com sequelas dolorosas, ruína econômica, falência afetiva, terremotos e outros cataclismas. Certamente constituem problemas graves, não porém desgraças reais, exceto para quem se deixa revolucionar pelos seus efeitos, destruindo os valores elevados da vida. Sabendo-se enfrentar esses fenômenos geradores de dissabor, deles se retiram valiosos bens que felicitam. Então vamos aproveitar esse momento, fazer a nossa leitura de harmonização. Vamos nesse momento que a gente possa elevar nosso pensamento a Deus, agradecidos pelo dom da vida, pela oportunidade de mais esse encontro, agradecendo aos trabalhadores da nossa casa espírita, aos benfeitores espirituais que prepararam a noite de hoje e que possam intuir e auxiliar a expositora da noite, trazendo uma mensagem consoladora e esclarecedora para todos nós. Que possamos receber nessa noite a mensagem e resposta que viemos buscar, o auxílio dos benfeitores espirituais, para renovar as nossas energias, auxiliando na nossa caminhada, na nossa jornada. Que possamos aproveitar esse momento e irradiar bons pensamentos de amor, de fraternidade, de paz a todos os nossos lares, ao nosso município, ao nosso país. Que possa chegar esse sentimento de paz e de harmonia aos locais que se encontram em conflitos, aos locais que passaram por desastres, que possa auxiliar, trazendo a força renovadora a todos aqueles que necessitam nesse momento. E assim, Mestre Jesus, te pedimos que fique conosco, hoje
e sempre. Que assim seja. Então, nessa noite, a gente tem a nossa convidada, a Ana Rita Dourado, que já esteve conosco em outra oportunidade. Ela é trabalhadora do Centro Espírita Jesus de Nazaré, de Caçador, e ela vai nos falar sobre mágoa e ressentimento. Então, agora, a palavra é com você, Ana. Muito boa noite a todos. É um prazer, uma honra ter sido lembrada de novo para trabalhar com vocês e, em especial, comemorando, né, o aniversário da casa. Passamos há pouco tempo o aniversário da nossa casa em Caçador e agora também lembrando dos 59 anos da Sociedade Espírita Amor e Caridade. E a gente, ainda que remotamente, né, cria um vínculo. A gente costumava dizer que era uma palestra virtual, mas não é virtual, ela é bem real, ela só está remota. E assim é o nosso vínculo, é um pouco remoto, mas bastante real. As casas espíritas se entrelaçam, os amigos que se veem não com tanta frequência também se entrelaçam nessa tarefa tão importante que é divulgar a doutrina espírita e a mensagem de Jesus. Então, que Jesus nos acompanhe essa noite e esteja conosco. Eu estava lendo, a gente fez um estudo sobre o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, e a princípio o meu desejo era falar sobre raiva, que eu acho que é um sentimento importante de se trabalhar e tão comum na vida das pessoas. E aí abri meio que aleatoriamente o livro, procurando o capítulo da raiva e entrei nesse de mágoa e ressentimento. E fui entendendo que a raiva não aparece de uma hora para outra, que a mágoa ela vai se acumulando na gente de tal forma que vai nos transformando em pessoas enraivecidas. E daí eu mudei, então, o foco e falei, então vamos começar lá pela raiz, uma das raízes da raiva, né? Que não é só essa, mas uma das raízes da raiva, que é o cultivo da mágoa. E buscando, então, mensagens, eu me deparei com essa do Chico, do livro Caminho Espírita. Eu só vou ler a primeiro parágrafo, porque eu achei pesado e por isso relevante. O ressentimento não é somente um peso morto, a afeição de chumbo na chama da nossa prece, compelindo-a a descer anulada nas sombras das frustrações. Em verdade, nem apenas é só o tóxico que envenena a membrana gástrica, provocando moléstias de abordagem difícil. É também o fermento da treva, que a exteriorizar-se de melindres inconsequentes avança qual projétil invisível sobre companheiros invigilantes e segue. Vale a pena a gente ler com calma, mas eu achei tão interessante que ele diz que não é um peso morto, mas é o fermento da treva. Então, quando a gente alimenta uma mágoa, um ressentimento, nós estamos alimentando a treva em nós. E o raciocínio que a gente vai desenvolver hoje é um raciocínio de compreensão de quão pernicioso e quão maléfico isso é para nós, de detectarmos quando
a nossa reação é de mágoa e quando parar com essa mágoa, chega disso, dá um basta para um sentimento que vai afundar a nossa prece. Então, quando você ergue o pensamento e está com o coração revestido de mágoa, o pensamento afunda. Então, você tenta erguer, né? Mas você não consegue. E essa é a razão pela qual Jesus disse, vai, reconcilia-te com o teu inimigo, antes de falar com Deus. Então, isso é uma coisa importante, porque senão a nossa prece afunda, né? Além da gente estar aí alimentando as trevas. Então, pensando nisso, vamos começar esse raciocínio de compreender o que é esse sentimento, como que ele invade a gente, como que a gente pode começar a anular, a se precaver contra ele. As pessoas que se magoam são fáceis que se magoam com frequência. Todo mundo se magoa. Todo mundo se magoa. Qual é o problema da mágoa? Na verdade, mágoa, desde que ela seja passageira, é uma coisa natural. A pessoa se esqueceu de te convidar para um evento que você achava que você devia ter sido convidado, a pessoa não te agradece alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é essa cobrança, né? Por que esqueceu de mim? Isso dá o primeiro sentimento de mágoa. O que é normal? Normal, todo mundo tem esse primeiro pensamento de não me acharam importante o suficiente, que deve ser processado. Por que será que não me acharam importante o suficiente, né? Talvez eu deva ser uma melhor amiga. A minha amiga me esqueceu, talvez eu não esteja sendo uma amiga tão legal quanto eu penso que eu sou. E aí você processa e bola para frente. Quando você não processa e fica sentindo essa mágoa, aí é o ressentimento. Você sente de novo, e sente de novo, e sente de novo, e aquilo começa a te envenenar. Então, toda pessoa magoada é a pessoa que não gosta de crítica, magoável, né? É a pessoa que não gosta de crítica, não aceita que a gente sugira que ela enxergue as coisas por outro prisma. Então, ela acha que as suas queixas devem ser mais valorizadas. E isso é um ego, né? Se destacando aqui, né? Eu não vou mudar, é o outro que tem que mudar. E aí nós vamos formando uma barreira que dificulta o nosso aprendizado. Entender, então, que a vida é cheia de aprendizados e esses reveses, essas ingratidões, tudo aquilo que nos atinge e a princípio nos magoa é oportunidade de aprendizado. Esse é o primeiro entendimento. Então, vamos ver o que os espíritos nos oferecem aqui de informação para a gente entender isso melhor. Então, a Terra, todo mundo sabe, é um planeta de provas e expiações. E eles nos dizem assim, não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, talvez essa ingratidão foi uma prova que eu busquei. Muito provavelmente essa ingratidão foi uma prova que eu busquei. Um combinado que eu fiz com quem ia reencarnar comigo. Um combinado que eu fiz já em outras vidas pelo meu comportamento. E que agora eu me achei maduro o suficiente para enfrentar.
primeiro motivo para a gente não levar a mágoa adiante, né? É uma prova buscada pelo Espírito. E aí eles continuam. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Vamos ficar um pouquinho aqui nesse parágrafo. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O que é uma prova bem suportada? Então, dentro desse raciocínio da mágoa, a gente poderia dizer que um termômetro de uma prova bem suportada é o quanto de mágoa que ela deixou. Se deixou zero mágoa, a prova foi super bem suportada. Se deixou um monte de mágoa, você só passou pela prova, mas você não foi bem suportada. Então, às vezes, a gente tá no meio de uma provação e tá se achando, né? Ai, eu tô enfrentando uma prova, tô depurando meu espírito, tô resolvendo isso. Aí a prova passa, e depois a gente passa. A gente acha que a prova passa, né? E a gente fica lá, culpando, toda vez que lembra da pessoa que protagonizou a nossa prova, lembrando com mágoa, ressentido. Um exemplo, eu tive um pai muito rigoroso, muito rigoroso. E isso era um combinado que eu tinha com ele. Porque eu sou um espírito que precisa de rigor nessa encarnação. Eu já aprontei muito aí para trás, e aí eu combinei. Meu pai vai ser rigoroso, não vai me dar muita liberdade aí para eu abrir minhas asinhas e errar de novo. Aí a gente encarna e o meu pai é rigoroso. Veja que eu não estou falando de nenhum desequilíbrio, né? Abuso. Eu estou falando de um pai rigoroso. Às vezes um castigo físico que eu recebi na minha infância, lá na minha época, quando eu era infantil, eu tenho a idade do Centro Espírita Amor e Caridade. Então, na minha época, tinha umas palmadas que a gente levava. Eu podia me ressentir. E até hoje me lembrar que meu pai era rigoroso comigo. Poderia, se eu tivesse esquecido que era um combinado. E claro que aquele pai rigoroso às vezes passa do limite, às vezes dá uma cintada, né, uma palmada. E isso cria na criança, muitas vezes, uma mágoa. E quando a gente, conhecendo a doutrina espírita e nos autoconhecendo, a gente começa a entender, puxa, mas eu era levada, eu era assim, eu era assim. Meu pai perdia a calma comigo. E errou algumas vezes, realmente não precisava tanto, mas eu sou o que eu sou hoje, muito provavelmente porque ele tolheu um pouco a minha liberdade, não me deixou cometer certos erros que eu poderia ter cometido se ele não fosse tão rigoroso. Eu entendo isso, então a minha infância, minha adolescência um pouco mais conturbada, hoje eu olho com olhos de perdão, de carinho, entendo que a criação do meu pai também foi assim, sabe? Então isso é uma coisa saudável de se fazer. Entender que, tá, ele não foi perfeito, mas foi perfeito para mim, era o que eu precisava. E hoje eu sigo em frente, levando a minha vida com bom ânimo. E eu posso decidir que eu vou ser frustrado o resto da vida porque eu tive pais rigorosos. Que eu perdi todas as boas oportunidades da minha vida porque tive pais rigorosos. E isso vai fazer
com que eu vá alimentando aquela treva, né? Aquele sentimento, aquele ressentimento, sem entender que foi uma prova e que eu deveria suportá-la bem. Sair dela olhando com olhos de caridade, de piedade, de amor e de gratidão. O desânimo é uma falta, nos dizem os espíritos. Deus vos recusa consolações. E aí a gente tem que também fazer uma pausa aqui e pensar como que Deus nos recusa consolações. Peraí, Deus não é um pai de bondade? Então vamos lembrar o que é Deus, né? Inteligência suprema. Quando a gente diz que Deus vos recusa consolações, não é aquela imagem que a gente tem, né, do velhinho, dizendo, não vou te consolar, você vai ficar aí sofrendo. Não pode ser assim, porque a gente já entende que Deus não é quem, é o que. E essas leis não permitem que a gente se console justamente por isso, porque a gente vai ficar chafurdando no ressentimento. E aí não tem quem seja feliz. Então não é que Deus nos negue consolação, é que a gente mesmo não acha meio de encontrar a consolação, porque nós estamos totalmente assim num túnel de ressentimento, de mágoa, não consegue sair daquilo. Então esse é o Deus vos recusa consolações. E aí ele fala que a prece é um apoio, mas não basta a prece, é preciso a fé viva na bondade de Deus. Então, entender que a bondade de Deus não te coloca em situação de injustiça. Aí, quando você entende que não há injustiça, que Deus não te coloca nessa situação, você entende a sua bondade, você consegue orar com fé, você consegue perdoar aqueles que você considerou que erraram com você, e você consegue se livrar de mágoas e ressentimentos. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender, né? Das nossas programações nas reencarnações em que a gente programa realmente as nossas dificuldades. E sempre tem um protagonista para nos guiar para esse resgate. Nos dizem ainda os espíritos no capítulo Bem-aventurados os aflitos do Evangelho, ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Uma conclusão de tudo isso que a gente já tinha colocado. Então, o livro Conflitos Existenciais é um livro muito didático, muito legal. Ele sempre apresenta o problema, depois as consequências do problema, os efeitos e a solução. Então, vale a pena vocês se debruçarem um pouquinho sobre esse capítulo e os outros lerem esse livro, olhando, então, o diagnóstico, as consequências e depois a solução. Então, nós vamos passar agora para as consequências. Então, os efeitos perniciosos e transtornos emocionais do ressentimento. Nos dizem, então, os espíritos que os sentimentos violentados que se transformam em conflitos não resolvidos escravizam a criatura, que passa a vivenciá-los de acordo com o que lhe parece real, jamais conforme exercício de evolução. Então, veja,
Vocês já devem ter visto aquela imagem do iceberg, né? Que a parte de cima ali é a nosso consciente, e toda aquela imensidão que fica abaixo do mar seria o nosso inconsciente. Então, os conflitos não resolvidos, eles vão todos para o inconsciente. Por isso que eles escravizam a criatura. Por quê? Porque você não percebe que você está errado. Ele não está na tona, ele está lá embaixo. Ele permeia todas as tuas atitudes, essa mágoa, esse mau entendimento da tua vida, dos teus problemas e das suas dificuldades, das pessoas que estão à tua volta. Ele permeia as tuas atitudes e, sem você perceber, você é um ressentido, porque está lá embaixo no teu inconsciente. Então, tudo que você faz, você se boicota, você se maltrata, você se desama, tudo por causa desse inconsciente que está lá, porque os teus sentimentos violentados vão lá para baixo. Então você pensa assim, eu não posso não gostar do meu pai. Eu estou dando o exemplo do pai, da família, né? Que é bem comum a gente culpar os pais, né? Eu sou mãe, eu sempre digo, deve ser minha culpa. Mas, brincando assim, a gente, na verdade, se reporta. Eu não gosto de me culpar, não gosto de olhar para mim mesmo, não gosto de me responsabilizar. Eu vou responsabilizar quem? O que está mais perto aqui, minha mãe, meu pai. Então, você se desentendeu com eles lá na sua infância, na sua adolescência, as suas dificuldades são todas por culpa deles. Mas eu sou espírita, eu aprendi que eu tenho que honrar pai e mãe. Então, eu assumo uma fachada de respeito, de amor, de carinho, e lá por dentro nem eu sei que eu estou sentindo essa mágoa. E eu nunca resolvo isso. Então, o autoconhecimento, o entendimento de o que eu realmente sinto por isso, como que eu vou resgatar isso, como que eu vou reconquistar esse relacionamento. Isso devia ser a nossa meta principal. E não, eu tenho que me livrar desse sentimento. Né? Então, é isso que ele diz, não leva lá para o inconsciente. Por quê? Porque logo advém transtornos de breve ou longa duração, tal a depressão, como resultado da amargura que domina as paisagens íntimas, devorando os parcos ideais de viver, ou transformando-se em mecanismo de vingança, transferindo a culpa que perturba como de responsabilidade de outrem, daquele que gerou a situação, nunca, porém, de si mesmo. Então, esses transtornos de breve ou longa duração, tal a depressão, como resultado da amargura que domina as paisagens íntimas, aqui é um convite para a gente ficar ligado e não deixar essa depressão, esse mal-estar, assumir proporções impossíveis da gente superar. Porque quando assume proporções impossíveis da gente superar, aí a palavra já está lá, impossível. A gente acredita impossível, claro que sempre tem um jeito de superar, mas é muito mais difícil. Então, eu conclamo sempre as pessoas a se olharem e perceberem quando está no começo, eu estou magoado. Quando essa mágoa agora já está virando ressentimento, tem que fazer alguma coisa sobre isso e é já. Porque o esforço é bem menor quando você ainda não está deprimido, quando você ainda não está naquele túnel. O esforço é bem menor, é como
É como na escola. Então, o que é mais fácil? Você estudar bastante no começo do ano e levar o resto do ano nesse equilíbrio? Ou é você, quando acumula tudo, estudar para o exame, né? Então, que já tem todas as matérias. É claro que é bem pior quando chega lá no fim e você vê todas aquelas matérias, tem que estudar tudo aquilo, que angústia, que desespero que dá, será que eu vou vencer? Então, esse sentimento, essa depressão que às vezes toma conta da gente, se a gente cumprir a nossa missão lá no começo do ano, ou seja, já começar a ir limpando a casa, limpando os sentimentos, resolvendo, conversando com as pessoas, abrindo o coração, explicando que tem, que tem um sentimento de tristeza ali do relacionamento, tentando superar e resolver no começo, é muito mais tranquilo a gente ir e chegar no final da nossa vida sendo velhinhos dóceis, gentis, para cima. Porque o que acontece é que a gente vai acumulando, 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 e chega no fim do ano, a gente é aquele velhinho amargurado, ranzinza, chato, que tudo lembra da minha vida, dos meus pais, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, e não consegue superar. E aí está depressivo realmente. Aí tem que ir para o médico, tem que ir para remédio, tem que e pensa, não tenho mais jeito. Vou terminar a minha vida assim, amargurado. Então, o convite do raciocínio aqui é a gente ir limpando a casa já quando a sujeira é pouca. Ir resolvendo, ir transformando. Transforma o mecanismo de mágoa num mecanismo de diálogo, de conversa. O normal, que a gente gosta muito de fazer, é transformar em mecanismo de vingança, né? Então, o marido abandonou, você vai lá e vai se arrumar, ficar bem lindona e vai sair com o primeiro bonitão, mais bonito que ele, que aparece na tua vida. Para se vingar. E aí, geralmente, você só entra em fria, né? Porque os mecanismos de vingança, eles são irracionais. Eles não pensam em você e no teu bem-estar, eles pensam em maltratar o outro. Que muitas vezes tá noutra e nem percebe que você tá querendo magoá-lo. Então, é uma burrice, vamos dizer assim, no popular. A gente se entregar aos mecanismos de vingança, colocar toda essa energia em uma vingança, enquanto podia estar colocando essa energia em uma transformação de raciocínio. E aí a gente vai para a parte final, que a Joana nos dá sempre uma terapia, né? Mas antes da gente pensar na terapia, vamos pensar a pré-terapia, a gente tem que entender o que é a nossa mente, né? Então, para a gente não entrar naquele vazio existencial lá da velhice amargurada, vamos entender que a gente respira na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que coloca a própria mente. Então, vamos pensar na nossa mente como uma caixinha. Uma caixinha que, se você encher de joia, de pérolas e brilhantes, vai virar uma caixinha de joias. E se você encher de podridão, de resto, de lixo, vai virar uma caixinha de lixo. Essa é a nossa mente, uma caixa. E a gente vai, vou repetir, respirar na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocamos a mente. Então, tudo vai depender do que você vai colocar dentro da tua cabeça. Como você vai olhar as tuas experiências. Com que olhar você vai visualizar as tuas provas.
como que você vai superá-las? É o bem sofrer, né? E aí a gente vai, então, para a terapia libertadora, que precisa dessa mente que quer ser uma caixa de joias. O que a gente vai colocar ali dentro? Altruísmo, bondade, moralidade, cooperação com as demais criaturas do mundo. Porque é essa energia que a gente tem, que é tão forte para engendrar uma vingança, essa mesma energia nós temos para programar uma ação no bem. E muito maior, porque quando a gente se envolve com o bem, toda a espiritualidade superior se une a nós. Quando a gente quer engendrar uma vingança, toda a espiritualidade inferior se une a nós. Com quem que a gente quer estar? Óbvio que com a espiritualidade superior. Então, nós temos que dirigir a nossa energia para sair do túnel e para enxergar os horizontes do bem, do altruísmo, da moralidade, da cooperação com as demais criaturas. De uma forma prática, o que a gente pode fazer? Não deixar, começa a não se ofender com bobagem, né? Não esquentar a cabeça com algumas coisas que são passageiras. Uma pessoa esqueceu de te convidar, não te convidou, não te achou importante. Pronto, isso que aconteceu. Puxa vida, eu achava que ali a minha vizinha era legal para ela, eu mandava bolo para ela, o filho dela se formou, não me convidou. Mas, pronto, nunca mais vou mandar bolo para minha vizinha. Para com isso, para com isso. Você está começando a alimentar ou jogar as coisas lá para a parte de baixo do iceberg. Você está criando uma prática de mágoa. Que quando coisas maiores acontecerem, você não vai ter recurso nenhum a não ser o ressentimento. Então, a vizinha não te convidou para a formatura? Gente, tem 1001 motivos. Tem uma família grande, os convites são poucos, é caro, ela não tinha condições de ter mais gente no jantar, ela não podia pagar por tantas cabeças. Ou você não é uma vizinha tão legal. Admita, pode ser isso. Então, o que eu vou fazer? Poxa, eu vou fazer uma visita, levar um presentinho para ele, pro formando, dizer que eu estou muito feliz com a conquista dessa vizinha. Mas não com o objetivo de, vou deixar ela com vergonha porque não me convidou. Não, eu vou lá exercitar um pouco de bondade, um pouco de humildade, um pouco de... Puxa, também eu estou feliz que o filho dela se formou. Não vou ficar feliz só se eu for na festa. Então, é esse... o cara se atravessa no trânsito e você fica o dia inteiro lembrando, contar para todo mundo, nossa, quase bati o carro hoje, porque tinha um fulano lá que devia estar... Para quê? Fica lembrando de coisa ruim o dia inteiro, contando para todo mundo que você foi vítima. Tá lá alimentando a treva. Então, são coisas pequeninas. Aceita uma crítica. Teu marido te disse, olha, você tá difícil. Por que eu tô difícil? Por quê? E acha um monte de justificativa, inclusive, culpando o próprio marido. Então, você entender que, olha, você tá difícil, toma uma atitude para ser uma pessoa mais agradável de se conviver. A gente quer conviver com você. Se alguém que você sabe que te ama, vem te fazer uma crítica, leve em consideração. Teu filho te fala alguma coisa, leve em consideração, são as pessoas que te amam. Então, ao invés de justificar, nossa, eu percebi que eu estava fazendo isso, deixa eu abrir o olho.
Então, deixa passar algumas coisas, né? Começa a exercitar isso para quando as grandes coisas acontecerem, você está acostumado a relevar, a compreender e a deixar passar, deixa passar, deixa passar. A gente se encontra daqui a pouco de novo, vai ter oportunidade de resgatar, né, os traumas de infância. Se for muito difícil, trauma de infância, a gente não tem como avaliar. Tanto profissional, psicólogo que trabalha nesse, um bom psicólogo que não vai encher de culpa, só culpa os teus antepassados, mas vai te ajudar a trabalhar e superar essa prova, né, de maneira consciente, de maneira com profissionalismo. Então, são várias as maneiras que a gente pode trabalhar nessa terapia libertadora. E, então, finalizando, a Joana nos coloca que a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Tomai-as, pois, por divisa, devotamento e abnegação. Desculpe, não é da Joana, do Evangelho. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, se colocarmos como meta existencial abnegação e devotamento, eu estou aqui para servir, para auxiliar. Aí não há quem me atinja dessa forma mesquinha que a mágoa e o ressentimento nos leva. Então, vamos olhar para o próximo com esse olhar de bondade, de devotamento, de amor, e vamos trabalhar ao mesmo tempo com a limpeza dos nossos sentimentos. E é isso que vai nos transformar em pessoas agradáveis, alegres, velhotes, simpáticos e sábios que vão agregar ao invés de afastar as pessoas que convivem com a gente. Então, era essa a mensagem que eu tinha a dar para vocês. Agradeço novamente a oportunidade, o convite da Luana, e desejo a todos vocês uma vida cheia de alegria no trabalho, no bem e na superação das nossas dificuldades, das nossas mágoas, que sejam sempre pequenas e passageiras. Obrigada e boa noite. Obrigado, Ana, pelas palavras, pela reflexão. Como é importante, né, essa mensagem que a Joana de Ângeles nos traz no livro Conflitos Existenciais, que teve oportunidade aqui na URI quem teve a oportunidade de participar do estudo, foi uma grande oportunidade. Quem quiser buscar esse livro, né, pode procurar a nossa livraria, a biblioteca, para conhecer um pouco mais, e também, né, o Evangelho, que vem como nosso guia para a nossa caminhada. Então, vamos aproveitar, né, esse momento e fazer a nossa prece de encerramento. Aproveitando os nossos bons pensamentos, o pensamento elevado, pedindo o auxílio e o amparo dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos anjos de guarda, que possam nos auxiliar nessa noite, nos transmitindo boas energias, boas vibrações, que possa nos auxiliar a transformar esses sentimentos de mágoa, de ressentimento, em sentimentos de perdão, de amor. Que possamos, em nosso coração, convivermos mais com o sentimento de caridade, de fraternidade e de amor ao próximo, sempre. E para isso te pedimos, Mestre Jesus,
ao nosso anjo de guarda, que continue nos guiando na nossa caminhada, na nossa jornada, nos levantando dos nossos tropeços, renovando as nossas forças para enfrentarmos com sabedoria as nossas dificuldades. E é assim, pedimos, Mestre Jesus, esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Obrigado pela paciência e a oportunidade de estarmos aqui conosco. Acompanhe as nossas redes sociais, mas acredito que na próxima semana a gente já volte às atividades da nossa Casa Espírita. Até a próxima semana.